Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta live. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e cirurgião robótico. A minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer. Terminei minha formação em 2012 e ela teve enfoque em cirurgias abdominais complexas, tanto do aparelho digestivo quanto da parte ginecológica, e hoje eu atendo aqui na minha clínica, na Clínica Almeida Leite e na Reta da Penha, em Vitória, e eu trabalho principalmente com mulheres com neoplasias na pelve e no abdômen. E semana passada eu fiz 2 aulas, uma sobre câncer de reto, terapia neoadjuvante total, que é o que eu vou falar aqui com a Luana também, outra falando sobre cirurgias robóticas. E eu tenho feito lives semanais para falar sobre prevenção, sobre o diagnóstico do câncer, como lidar com essa doença, também para familiares, para pessoas que querem entender melhor como que a mentalidade também pode ajudar nisso tudo, e explicar também para as pessoas que são leigas como que é o tratamento do câncer, desmistificar, tirar o medo. E para isso hoje eu chamei aqui a minha amiga Luana, que ela é oncologista clínica. Ela vai entrar, vai se apresentar para a gente começar a falar aqui um pouquinho de câncer de reto. E o objetivo sempre é falar para aquelas pessoas que não sabem ainda, não tem muita vivência nessa parte oncológica, é falar para pessoas que tiveram diagnóstico de câncer de reto ou cuidam de alguém que já fez o tratamento e quer entender melhor a doença que teve. Então isso também é importante. O reto, então, é a parte final do intestino grosso. A gente tem o intestino fino, que é responsável principalmente pela digestão e absorção. Ele tem de 3,5 metros a 7,5 metros, mais ou menos, em média. E o intestino grosso ele tem 1 metro, 1,5 metro, e é onde vai ter o armazenamento e a formação das fezes, a absorção de líquido, de água, e também, principalmente na parte proximal do intestino, na parte inicial do intestino grosso, processos de fermentações que envolvem mais de 400 tipos de bactérias diferentes. E essa absorção, ela é muito importante, e aí as fezes vão sendo formadas e vão sendo dirigidas até o reto. O reto, então, é a parte final do intestino, mais ou menos 15 centímetros a 20 centímetros, e essa região do reto, esses últimos 15 centímetros, 20 centímetros de intestino grosso é chamado de reto. Portanto, ele tem a função de ir armazenando as fezes, então as fezes vão entrando ali, vão sendo acumuladas, ele vai distendendo, vai havendo estímulo na parede do reto para defecação, e aí ocorre a defecação, a parte final então do aparelho digestivo é o ânus, que controla ali por onde vai sair as fezes. E é importante a gente entender também que ali o aparelho esfincteriano, que faz o ânus funcionar, ele vai ser muito importante também para a gente fazer as decisões sobre como a gente vai tratar
E como o câncer de cólon e reto é tratado como um tipo de câncer de intestino grosso, mas aqui a gente vai falar sobre câncer de reto, porque o câncer de reto, principalmente da parte final, dos últimos 12 centímetros, ele se comporta um pouco diferente do câncer de cólon. Ele costuma ser um pouquinho mais agressivo, ele requer um tratamento mais diferenciado e também para os pacientes é importante eles entenderem toda essa doença, até para eles entenderem por que eles estão fazendo cada tratamento, por que eles às vezes podem precisar de uma colostomia, por que ele pode precisar de algum tratamento que o câncer de cólon direito ou o câncer de cólon mais acima, câncer de intestino, não vai precisar. Então, por isso a live de hoje para dar esses esclarecimentos. Eu separei aqui também para a gente entender que o câncer de reto, então, ele é um câncer que vai se formado nas paredes do reto, na parte de revestimento interno. Então, o nome do câncer de reto chama adenocarcinoma. Em 90% das vezes, esse é o nome técnico para o câncer de reto. Os outros 10% são tumores mais raros e que os tratamentos vão variar de acordo com o tipo de tumor. Mas o que a gente vai tratar aqui do câncer tipo adenocarcinoma, que é o tipo mais comum, 90% dos casos de câncer de reto. Tá? E o câncer, então, no caso do intestino, ele na maioria das vezes ele vai ter uma parte pré-cancerígena, que normalmente é formado por pólipos intestinais. Os pólipos intestinais são como se fossem carninhas crescidas, aí verrugas no intestino, de uma maneira mais fácil de entender. É como se fossem tumores benignos, em que ali naqueles tumores já existe algum tipo de diferenciação, algum tipo de alteração celular que aquela célula do intestino passou a se replicar um pouco mais rápido e por isso acabou formando uma bolinha, um tumorzinho. Normalmente eles têm o formato de pólipos, tipo assim, ó. Eles formam carninhas crescidas assim para dentro do intestino. Então eles ficam assim como pólipos dentro do intestino. Eles são assintomáticos e eles podem passar aí 7 a 10 anos antes de se formar um câncer propriamente dito. Para se formar um câncer, então, existe um acúmulo de mutações e esse acúmulo de mutações ele vai originar, então, uma célula que vai ter a característica de crescer, ela vai invadir os tecidos ao redor e ela pode se espalhar ou para a via linfática, para as ínguas ao redor ali do intestino, ou por via sanguínea, que normalmente a maior parte das vezes, quando existe algum tipo de metástase, é mais comum para fígado e para pulmão, principalmente o câncer de reto aqui que eu estou falando, tá bom? Mas a gente sabe também que outra característica do câncer é crescer no lugar onde ele nasceu. Então também, com o passar do tempo, né, igual eu falei, aquele pólipo intestinal pode dar origem a um câncer. Esse câncer inicialmente pode ser imperceptível e à medida que ele vai crescendo, ele pode se tornar um tumor sintomático e causar alguns sintomas que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Para a gente entender que o câncer de reto, o câncer de cólon é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. São esperados mais de 45 mil novos casos de câncer de cólon e reto no Brasil neste ano. Então, se a gente for pensar assim para homem, que o câncer mais comum, fora câncer de pele não melanoma, é o câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum no homem seria o cólon, tá? O de cólon e reto, de intestino grosso. E na mulher,
o tumor mais comum é o câncer de mama e, no caso do segundo mais comum, seria o do cólon e reto. E no Brasil, em 2020, tiveram mais de 20 mil mortes por câncer de cólon e reto. Então, esse assunto é muito importante. Eu vou entrar aqui na parte de prevenção, porque fazendo a prevenção, né, e eu vou mostrar que o maior risco de câncer de intestino é ligado a fatores ambientais, a fatores comportamentais e a fatores ligados à dieta da pessoa, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe. Então, é muito importante a população conhecer essas formas de que o câncer pode estar surgindo no corpo ao passar de anos e décadas, para as pessoas cuidarem mais da saúde e entender que evitar o câncer começa em você ter hábitos de vida bons, tá? A Ladi acabou de perguntar uma coisa aqui, vamos ver. O que é imagem nodular de permeio periretal? Nossa, caramba, eu vou ter que olhar esse exame aí. Se você quiser me mandar, depois eu posso te explicar. Porque às vezes alguma imagem assim, não é um tumor, não é nada para você preocupar. Às vezes é uma íngua. Então, assim, eu não consigo te dizer, mas o que eu posso dizer aqui, que eu acho importante eu falar, é que as pessoas que fazem um exame, até mesmo uma colonoscopia, que é o exame que vê o intestino por dentro, uma pessoa que faz uma endoscopia, uma pessoa que faz um raio-x de pulmão, que faz uma tomografia, uma ressonância magnética, que é um exame altamente preciso. Alguém que faz um exame desse, às vezes para algum motivo de saúde, pode encontrar vários tipos de alterações que não necessariamente significam câncer. São mesmo um achado de exame. Eu costumo falar com as minhas pacientes que às vezes elas têm algumas alterações, por exemplo, um nódulo benigno no fígado, que certamente ela já tem há vários e vários anos e não vai sair daquele lugar. Eu falo, olha, você sabe que você tem uma pintinha aqui na sua pele e que ela não faz nada? Sei, doutor, tem essa pintinha aqui, ela está aqui há muitos anos. Então, aquele nódulo que apareceu que é benigno também, ele é um nódulo benigno, então não é para você preocupar, ele não vai sair dali. Então depois você me fala, se você quiser me mandar, tá bom? Eu posso te ajudar. Doutor, com quanto NIC pode virar câncer? Ah, uma pergunta sobre câncer de colo de útero. Sim, o NIC2 pode virar câncer e a gente precisa tratar ele para eliminar qualquer risco que ele tiver de virar um câncer, tá bom? O NIC2 é uma neoplasia interepitelial cervical de colo de útero, e essa neoplasia interepitelial cervical ela não é um câncer, é um pré-câncer, e por isso as mulheres fazem preventivo, e sim, quando retira ele, a chance de virar um câncer é zero, porque a mulher fica curada. E falando aqui um pouquinho do câncer de intestino, a mesma coisa. Existe um aumento do número de casos de câncer de reto. A gente não sabe ainda dizer porquê, mas pode ser pelo fato da vida moderna, da industrialização. O câncer de cólon e reto ele é mais comum a partir dos 50 anos, mas nas últimas décadas tem se visto cada vez mais pessoas jovens com câncer de reto e existe então um alerta aí para as pessoas se cuidarem e também a medicina como um todo, as novas tecnologias, as novas drogas, os novos tratamentos, eles têm chegado aí também para tratar essas pessoas cada vez mais novas com câncer e que a gente precisa curar e dar muito tratamento para eles, tá bom? Conforme eu estava falando, o câncer de cólon e câncer de reto, ele tem muita ligação com hábitos de vida. Então, sedentarismo, obesidade, aumento de gordura abdominal,
Ingesta de carne vermelha em grande quantidade também pode resultar aí em um câncer de reto. Até churrasco em excesso, carne feita na brasa, assim, com alto calor, também não é saudável de se comer diariamente, não é uma coisa para você comer diariamente. A recomendação mesmo do Instituto Nacional de Câncer é comer carne vermelha menos de 500 gramas por semana, tá bom, gente? E aí você, nos outros dias você come peixe, né? O peixe, a ingesta de peixe é um dos fatores de proteção para câncer de intestino, tá bom? E o consumo de álcool e de tabaco, né? O fumo. A USP fez um estudo com portadores de câncer, né? Pessoas que tiveram câncer de cólon e reto no Brasil, e viram que 12% dos casos o câncer estava ligado à obesidade, 12% estava ligado ao tabagismo, 11% estava diretamente ligado à baixa ingesta de fibras na alimentação e 11% do sedentarismo, tá bom? Então isso é importante falar. A atividade física, eu até fiz uma live esses dias de atividade física, ela não só evita o câncer, mas quem teve câncer de intestino, qualquer tipo de câncer mesmo, se a pessoa faz atividade física, existe uma grande chance dela criar um ambiente no corpo dela em que o câncer ele não volta, acaba que a pessoa vive mais, e existem trabalhos que estão provando isso. Então, cada vez mais o exercício físico não só previne o câncer, mas está provando que as pessoas que tiveram diagnóstico de câncer e cuidam da sua saúde com exercício físico, elas também vivem mais. A Marilete aqui me deu boa noite. Teve uma aqui que perguntou: fiz um CARF sexta-feira, que é a cirurgia de alta frequência para câncer de colo de útero. Foi tranquilo. ENIC 3, será que 7 dias posso trabalhar e pegar na vassoura? Olha, começa devagar, tá bom? As formas da gente evitar o câncer de intestino ter uma ótima alimentação, ingerir bastante líquido, ingerir bastante fibras, legumes, frutas, verduras, praticar atividade física, cuidar para não ter sobrepeso e obesidade, não fumar e evitar o álcool em excesso. Essas são as principais medidas para não ter câncer de intestino. E outra coisa é fazer as suas atividades, né? Fazer seus exames de prevenção de uma maneira também regular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre prevenção, sobre a colonoscopia, que é uma importante arma aí para prevenção e também diagnóstico do câncer de reto. E eu vou falar um pouquinho então da colonoscopia. A colonoscopia é um exame endoscópico muito parecido com a endoscopia, que faz pela boca e vê aqui o esôfago, o estômago e o duodeno. A diferença é que a colonoscopia é uma mangueirinha que na ponta dela tem uma câmera, e nessa câmera ela reproduz uma imagem em alta definição, em Full HD, pro médico que está ali fazendo a colonoscopia. Ela é introduzida no ânus sob anestesia. Então o paciente ele faz um preparo de intestino antes, no dia anterior, normalmente, e no dia da colonoscopia, um anestesista, em ambiente ou de clínica ou hospitalar, faz uma sedação para a pessoa ficar ali, não sentir nada, e assim é introduzida ali a mangueirinha da colonoscopia. O gastro ou coloproctologista vai até o final do intestino fino, uns 20 centímetros, então ele vê o intestino grosso inteiro e mais o finalzinho do intestino fino, delgado, mais uns 20 centímetros, e por ali ele é capaz não só de diagnosticar o câncer, mas também pode diagnosticar esses pólipos, que eu fiz até um desenho. Ele pode pegar aqui e tirar
esses pólipos e aí pegar esse pólipo e mandar para exame, para biópsia. E assim ele está prevenindo o câncer de aparecer, porque ele tira os pólipos que ali há 7, 10 anos virariam câncer, a pessoa não vai ter mais o câncer. A Laidi está falando aqui, Dr. Alex Bruno, lamentável que tenha saído do CAN. Seu atendimento era totalmente diferenciado, muito humanitário. Oh meu Deus! Foi uma bênção para mim ter trabalhado lá. Eu trabalhei por 8 anos no Hospital das Clínicas, e na minha carreira médica eu trabalhei aí 11 anos mais 5 anos de residência, 16 anos no SUS. Então foi realmente um período muito importante para mim. Eu tive contato com vários e vários pacientes que eu tenho aqui no meu coração, que eu amo de paixão, e que sempre que puderem aí, então dá um alô aí na internet, se precisar de alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode sentir à vontade, tá bom? Vou estar sempre à disposição no que eu puder ajudar. Para você prevenir o câncer de cólon e reto, você precisa ter hábitos saudáveis melhores, você precisa ingerir mais água, ingerir mais fibra, cuidar para praticar exercício físico, manter bons níveis aí de vitamina D, fazer uma alimentação mais rica em cálcio. Algumas pessoas recomendam derivados do leite, peixe, né, ao invés de carne vermelha, seria uma boa troca, tá bom? Quem tem que fazer colonoscopia? As pessoas assintomáticas, no geral da população, quem não tem um histórico forte de câncer de intestino na família, essas pessoas precisam começar a fazer colonoscopia aos 45 anos, tá bom? E depois, normalmente, essa colonoscopia vindo normal, ela é repetida depois de 5 anos. Se nessa colonoscopia aparece algum pólipozinho, normalmente acaba repetindo um pouquinho antes, 3 anos depois, 1 ano depois, depende da quantidade de pólipos e dos tipos. Então, alguém que faz uma colonoscopia, além de pegar o laudo final da colonoscopia, às vezes até no mesmo dia, ela precisa depois pegar o laudo das biópsias, para poder depois saber o que deu. Na maioria das vezes vai dar um tipo de pólipo. Esse pólipo, ele sendo benigno, é só acompanhar. Doutor, câncer de cólon é só detectável pelo exame no reto ou no Papa Nicolau mostra alguma coisa? Ah, boa pergunta. Então o exame de preventivo ele serve para ver câncer de colo de útero, tá bom? Ele não serve para ver nenhum outro tipo de câncer, nem mesmo câncer de ovário, câncer de endométrio. Poucas vezes é possível ter alguma alteração de preventivo devido a uma célula do endométrio lá de cima do corpo do útero, onde forma a menstruação da mulher. Alguns casos raros, o preventivo pode até mostrar alguma alteração, mas no geral o preventivo ele só é capaz de prevenir o câncer de colo de útero, tá bom? E também a gente sabe que a mulher que está fazendo o preventivo, a maior parte das vezes, ela está sendo acompanhada por um médico. Então esse médico acaba pedindo um ultrassom de abdômen total, um ultrassom transvaginal, pode pedir uma colonoscopia a partir dos 45 anos, né, que eu estou explicando aqui, né, qualquer médico pode pedir esse exame, e seria importante fazer a partir dos 45 anos, que as sociedades aí americanas recomendam, tá bom? Visto que cada vez mais está se descobrindo pólipos em pessoas mais novas e também até mesmo câncer em pessoas com menos de 50 anos. O objetivo da colonoscopia aos 45 anos é pegar pólipos, né, que são pré-cânceres e remover, e aí diminuir ou até cessar completamente o risco de uma pessoa ter câncer de intestino. Quem faz colonoscopia direitinho tem um risco muito pequeno de ter câncer de intestino. Eu não tenho mais ovários, trompas, útero, então não preciso mais fazer Papa Nicolau, né? Ah, boa pergunta! Quem fez
histerectomia. E foi por causa de câncer de colo de útero pelo HPV, essa mulher precisa continuar fazendo preventiva anualmente, até o ginecologista liberar. E a mulher que fez a histerectomia, retirada do útero, independente se tirou os ovários e as trompas, e não teve relação com o HPV, essa mulher não tem risco de ter câncer de colo de útero, então não vai ter problema com o preventivo. Essa mulher não vai precisar fazer preventivo. Deu para entender? Luana, te falo que é uma honra, que é a primeira live que eu participo, né? Com um grande amigo. Aí eu vou falar agora para o pessoal que, assim, o Alex é uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu fui aluna do Alex na residência de oncologia, lá na Santa Casa de Belo Horizonte, né? Então, assim, brevemente, como a gente se conheceu. Eu estava passando visita com o meu preceptor, estava no meu R1 da oncologia, totalmente perdida, que a gente chega perdido na residência, faz clínica médica, muda de cidade, muda a vida toda. E Alex olha para o meu jaleco e fala: esse jaleco é de Vitória. Eu falei: sim, eu sou da Mescan. Aí Alex: que beleza, que legal, eu sou da UFES. E aí a gente começou a conversar e surgiu uma amizade aí, né, Alex? Com certeza. E assim, Alex super querido lá na Santa Casa de Belo Horizonte, pessoal super fã do trabalho do Alex, né? Aí eu vou falar um pouquinho da história do Alex, que eu sei um pouquinho. Que Alex fez cirurgia geral lá na Santa Casa de BH e foi para o INCA, né, fazer cirurgia oncológica, e na época a gente não tinha uma equipe de cirurgia oncológica estruturada lá na Santa Casa. Então o Alex era, assim, idolatrado, todo mundo apaixonado pelo trabalho dele. Felizmente agora a gente tem, né, alguém para discutir cirurgia oncológica de verdade, todo mundo amava, né, a presença do Alex nas visitas. E aí Alex fez uma prova, né, muito importante, que é a prova do WebSer, né, que uma das participantes aqui estava lamentando, né, sentindo saudade do Alex, né, Alex? Lá no UCAM, todo mundo sente. Eu que estou na Santa Casa também sinto falta do Alex no UCAM, que a gente compartilhava alguns casos bem interessantes, né, principalmente os casos de oncoginecologia, a gente continua compartilhando, né, no nosso dia a dia. E eu me formei, voltei para Vitória e reencontrei hoje um grande parceiro, né, na oncologia do nosso dia a dia, uma pessoa que eu aprendo muito, não só da parte técnica, né, mas como ser humano, como médico, né? Então eu continuo sendo residente do Alex, assim, do ponto de vista de admiração e aprendizado para sempre, né? E Alex, a gente já vem ensaiando, né, Alex, essa live, vamos marcar live. E a gente sempre, uma correria, né? Eu falei: não, vamos marcar live agora. Aí, Alex, eu convidei ele para dar uma aula comigo lá na clínica que eu trabalho de oncologia também, que abrilhantou o evento, sem sombra de dúvida, aí a gente marcou a live. Eu tô de boa. E Luana, hoje mesmo eu falei, obrigado pela introdução aí, é recíproco, eu também te admiro bastante, desde que você era lá da Santa Casa de BH, depois eu fiquei muito feliz de te encontrar aqui de novo, e de ter vários pacientes em comum que a gente cuidou e a gente cuida com muito amor, muito carinho. E essa parceria aí é muito boa, até porque oncologia se faz com um ambiente multidisciplinar, né? E o cuidado do paciente oncológico, ele é sempre importante. E hoje mesmo, Luana, eu estava aqui com uma paciente que eu fiz uma amputação de reto nela. Ela tinha um câncer de reto, só que era um câncer que era maior e ele acabou invadindo o ânus e o esfíncter anal, que é o aparelho que coordena a evacuação e que prende as fezes, que é super importante. E quando o câncer está ali e está invadindo ali, apesar de ter nascido no reto, mas o reto pode estar ali, no reto baixo, muito pertinho do ânus, e nessas situações a gente, infelizmente, tem que tirar o ânus. A pessoa fica com a colostomia definitiva. Mas eu estava explicando para ela que ela terminou a cirurgia, deu tudo bem, saiu o resultado da cirurgia, né, a anatomia patológica, o estudo patológico do que eu removi, e ali mostrou que só tinha mesmo
um câncer de 2 centímetros, mas que foi totalmente removido, as ínguas não tinha mais câncer, e eu estava explicando para ela, olha, daqui para frente a gente vai estar em acompanhamento, ela ainda está em processo de adaptação com a bolsinha, adaptação psicológica, e eu falei para ela, você vai no oncologista agora, porque ele vai explicar para você tudo que eu te expliquei agora com as palavras dele. Então, como é importante também, não só para a gente formar uma opinião em conjunto para ajudar o paciente, e às vezes a gente tem ideias que vão se somando, mas que é importante também o paciente chegar com outro médico de confiança também, né, conforme a Luana, e que fala uma língua bem parecida, mas com as suas palavras ela vai explicar, e talvez daquela palavra que faltava para ela ligar os pontos e entender o câncer. Então, eu vou pedir para você explicar aí para a gente, Luana, o que é o câncer de reto. E aí, daí para frente, a gente continua, né, e explicando, então, Luana, por que a gente divide aí o câncer de reto do tratamento do câncer de cólon, apesar de na literatura e nas estatísticas, né, eles aparecem sempre juntos, né, câncer de cólon e reto. Por que a gente tem que dividir isso? Isso. É algo que eu estava até revisando hoje, de fato, para a gente falar um pouquinho de estatística, que eu acho importante, não só a questão da doença em si, mas o impacto, né, que ela causa na sociedade, em relação à incidência, que são os novos casos, ou a questão da mortalidade também, quando a gente considera a gravidade da doença em relação ao desfecho pela história natural e pela possibilidade de tratamento também, né, que é um tratamento multimodal e multidisciplinar, quando a gente fala de tumores de reto, e o reto em si, apesar de ser o mesmo subtipo histológico dos tumores de cólon, tem um comportamento biológico diferente, anatomicamente é um órgão que ele tem a divisão da questão de ter a serosa ou não, né, então tem toda essa diferença, tanto da parte de comportamento biológico, quanto da parte de anatômica também. Então, falando um pouquinho de epidemiologia, o tumor de cólon reto, que na verdade não tem essa divisão entre estatística de tumores retais e tumores colônicos. Eu encontrei no site do Globocan, que é o site de estatística mundial da Organização Mundial de Saúde, tem um paper deles que consegue distinguir a parte de incidência dos tumores de reto e dos cólon retais. Então, se a gente for considerar os cólon retais, seria em torno do terceiro tumor em incidência mundial, né? E mortalidade em torno de segunda. Então, isso considerando ambos os sexos. Então, a gente consegue, dentro dessa cólon reto, expressar a magnitude da importância da doença. Se eu for falar somente de incidência de reto, ele cai em torno da oitava neoplasia em incidência. Mas a gente acaba que comporta os dois dentro de um mesmo grupo, porque alguns tratamentos, em relação, por exemplo, ao cenário metastático, eles são compartilhados, né? Então, a gente acaba que coloca os tumores retais na sexta cólon retal. Né? No Brasil, a gente sabe que incidência em homens e mulheres é o segundo tumor em incidência, né? Então, assim, acometem homens e mulheres com a mesma frequência, né? E aí a gente peguei você falando um pouquinho da questão da investigação, né? O que a gente chama no mundo médico de screening, né? Que são os exames de rastreamento. E muito interessante você já trazer o dado de iniciar o rastreamento com 45 anos. Né? A gente segue alguns guidelines que a gente fala que são os guias internacionais dos maiores estudiosos dos tumores, que normalmente são grupos internacionais que se reúnem para rever todos os tratamentos e toda a sequência de tratamento, né? E já está em voga agora você sair dos 50 anos, que é o que a OMS preconiza, para 45 anos. Por quê? Porque está percebendo que a incidência, ou seja, os novos casos de tumores coloretais, estão sendo um pouco mais antecipados. Então, a gente está vendo que, a partir de 45 anos, essa incidência já está aumentando de maneira significativa, o que torna emergencial para nós, médicos, informarmos os nossos pacientes que, a partir de 45 anos, eles entram num grupo de risco intermediário para desenvolvimento de câncer coloretal. Então, de fato, é o momento da gente indicar o rastreamento. Então, a gente tem, basicamente, dois tipos de rastreamento, né, que seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes e os exames endoscópicos, que é a colonoscopia e a retossigmoidoscopia. Né? Então, assim, tem as vantagens e as desvantagens de cada método, né, dos mais invasivos, dos menos invasivos, que seria a pesquisa do sangue oculto. Tem um exame que ele é um pouco mais específico que o próprio sangue oculto que o SUS oferece, né, que é um exame mais acessível. A gente tem que lembrar que a nossa discussão não é apenas no cenário privado, a gente traz informações de vida real, né? Então, assim, eu e o Alex, eu atualmente trabalho no sistema público, o Alex trabalhou muito tempo no sistema público também, ambos fizemos residência no sistema público, então a gente meio que ficou um pouco condicionado a trabalhar com o recurso que está disponível, né? Então, a gente inicialmente faz essa pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Então, existem dois métodos, o comum, que é feito nos postos de saúde, que os médicos em consultório podem pedir também, mas tem um mais específico, que é o imunoquímico, que ele detecta pequenos fragmentos de hemoglobina. Então, ele é um pouquinho mais específico e alguns estudos querem sugerir, de fato, que nada ainda foi publicado, que reforçasse ou sustentasse que esse teste imunoquímico de pesquisa de sangue nas fezes, que chama FIT, poderia substituir a necessidade da realização da colonoscopia. Já vi colegas falando isso, né? Fiz uma pesquisa extensa nesse sentido, inclusive para trazer essas informações na aula, e, de fato, a gente não pode considerar que este exame, o FIT, ele substitui a necessidade da colonoscopia. Alex começou a falar sobre os pólipos, né, Alex? E existe uma teoria evolutiva do tumor coloretal, que ele sairia de um pólipo e evoluiria em torno de 10, 15, alguns autores dizem em torno de 20 anos também, em algumas literaturas, que esse pólipo ele pode evoluir para câncer neste inteirinho.
né? Então, assim, qual seria a vantagem da pesquisa do sangue oculto? Seria a presença de sangramento. Os tumores, eles podem sangrar, né? Muitas das vezes os pólipos não vão sangrar, mas são pólipos que podem evoluir a câncer e alguns deles, a gente fazendo um exame de imagem, colonoscópio ou retossigmoidoscopia, a gente consegue visualizar a lesão. E às vezes esse pólipozinho é um adenoma de alto grau, que pode evoluir brevemente para um câncer. Então, esse exame de FIT, de fato, ele não substitui a coluna, porque a gente não está vendo a lesão. E se esse pólipo não sangrar, esse exame vai dar negativo. E a gente vai perder a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce muitas das vezes. Esse pólipo, que pode ser hiperplásico, ou pode ser um pólipo de alto grau, ele já pode estar em fase de transformação para câncer. Ele pode simplesmente não sangrar. Né? Então, assim, muito complexo de dizer que este exame pode substituir uma coluna. Então, a partir dos 45 anos, a gente preconiza, sim, que faça a pesquisa do sangue oculto, pelo método que tiver disponível no seu serviço, e o exame é endoscópico, que para os tumores coloretais, a gente pode indicar a colonoscopia, que avalia todo o colo, que tem o desconforto de ter um preparo. Quem já fez um exame de colonoscopia sabe como é desconfortável o preparo, né? Eu também já fiz, é muito ruim, mas ele é necessário, né? Então, assim, a gente não pode nunca perder a chance de fazer um diagnóstico precoce de um tumor que é curável, né? Em seus estágios mais iniciais. E a retossigmoidoscopia também é um exame muito importante, né? Ele, infelizmente, não olha todo o colo, mas é um exame menos desconfortável do ponto de vista do preparo, né? E é um exame que pode não necessitar de sedação, que a coluna precisa em todas as suas ocasiões. Então, a gente, para considerando tumores retais, a retossigmoidoscopia é uma boa pedida, né? Só que em alguns pacientes pode ocorrer os tumores sincrônicos. Então, às vezes, eu tenho um tumor no reto, em que eu visualizo ele pela retossigmoidoscopia, mas eu tenho um tumor no colo direito, ou próximo à transição do cólon direito, ou delgado, por exemplo, em que eu não vou ver esse tumor pela retossigmoidoscopia. Então, eu vou perder a oportunidade de tratar esse tumor que eu não consigo fazer o diagnóstico, porque a retossigmoidoscopia não alcança todo o colo. Então, assim, eu particularmente sou a favor. Vamos fazer o exame endoscópico? Eu já parto para a colonoscopia se a gente tivesse recurso, né, Alex? Eu concordo plenamente. A colonoscopia é o exame aí padrão ouro. Ela vai conseguir pegar esses pólipos iniciais que não viraram câncer ainda. Ela pode ainda surpreender com uma lesão maior, até pré-cancerígena ou com carcinoma in situ, que a gente chama, que ainda não invadiu, que pode também ser tratado endoscopicamente, né, com uma ressecção de mucosectomia endoscópica, e isso também vale para câncer de reto, e também, caso encontre algum tumor ali com alguma característica mais invasora, mais agressiva, aí a gente vai lançar a mão das cirurgias e aí a gente vai falar um pouquinho mais, né, da cirurgia do reto, né, Luana? E o fato é esse mesmo. Em países desenvolvidos, nos últimos 15 anos, por conta da investigação com colonoscopia, né, por um maior número da população, por conta de hábitos de vida saudável, existe até uma tendência a diminuir o número de casos de câncer de cólon interno. Isso aí, então, a nossa live de hoje é para, de alguma maneira, contribuir com isso, porque cuidar para ter uma boa alimentação, cuidar para ingerir bastante fibras, cuidar para ter uma alimentação e ingerir água para poder o intestino funcionar melhor, combater a constipação, comer alimentos, por exemplo, evitar carne ultraprocessada, que são aquelas carnes vermelhas que tem salame, presunto, blanqueiro, peru, tudo isso que é processado, mas que tem um nome, né? É peru, é de Peru. Não, mas foi ultraprocessado. Então, isso é, sim, um fator de risco para câncer. Então, a gente tem que evitar, não é que não vai comer nunca, é evitar. Né? Em vez de você fazer um misto quente todo dia, faz um queijo quente, igual os mineiros, e de vez em quando você faz um misto, aí não vai ter problema. Saudade de BH. E aí, Saudade, Alex, né? aproveitando o gancho da questão da dieta, a gente pode partir também para essa discussão que ela é tão rica, né? Que delícia comer um salaminho, uma linguicinha. A gente não pode nem lembrar daquele pão com linguiça lá de BH que dá vontade de largar tudo e voltar. Só pelo conforto da comidinha da roça. Mas é muito sério isso, né? Porque os tumores coloretais, eles têm uma relação forte com dieta. Né? Então, assim, existem alguns estudos que já conseguem limitar a questão da quantidade de certos alimentos, né? Então, assim, fala-se muito da carne vermelha, né? Então, assim, sabe-se que em torno de 500 gramas de carne vermelha cozida por semana é o máximo ideal que a gente pode consumir, né? A gente sabe que a carne vermelha, ela é rica em vitamina B12, por exemplo, e outros nutrientes, é uma fonte de proteína também. Mas a gente tem que lembrar que é um alimento que tem relação com o desenvolvimento de câncer coloretal.
né? Bem, tanto os alimentos ultraprocessados, né? Tem a linguicinha, a salsicha do cachorro quente que a gente adora, o presunto, o bacon, né? Aquele hambúrguer de fim de semana. Gente, eu tô fugindo um pouquinho aqui, porque eu tô conversando com pessoas, não só a questão da live, da parte técnica entre eu e Alex, mas nós somos pessoas normais e que a gente gosta de comer também. Só que a gente entende que existe limite, né? Então, assim, é gostoso comer um hambúrguer, é ótimo. Comer um bacon, ok, pessoal, mas não é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia. E, de fato, se a gente puder evitar de maneira totalitária, é melhor. Melhor para a proteção do nosso colo, né? Tem a questão da bebida alcoólica também, que se preconiza 30 gramas de álcool por dia, o que daria em torno de 2 doses, né, de bebida alcoólica, que é o máximo considerado. Né? Alguns estudos dizem também da questão da proteção com a ingesta de laticínios, né, alimentos derivados do leite, em relação ao cálcio propriamente dito, né? Tem também a questão das fontes de suplementação, por exemplo, vitamina D, né? Tem uma relação em baixa dosagem de vitamina D e perda da proteção do desenvolvimento do câncer de cólon. Então, o que preconiza-se de fato não é a suplementação de maneira artificial, que seria aquelas cápsulas que a gente compra na farmácia, mas o que é de fato orientado pela Organização Mundial da Saúde é que a gente busque fontes naturais, né, destes nutrientes. Então, assim, tem os fatores de proteção, que seria atividades físicas de média a alta intensidade durante a semana, pelo menos 150 minutos, né, pela semana, o que talvez num dia a dia seja um pouco complicado, mas se a gente pensar em meia hora de caminhada diária, eu acho que fica um pouquinho mais factível. Lembrando que as pessoas que trabalham com atividade física também a gente pode considerar que é um fator de proteção, né? As pessoas, por exemplo, que trabalham com peso, né? Carregam peso, pode se considerar também, ou até o próprio lazer, tá, pessoal? Então, não é só botar a roupinha de malhar e caminhar na praia. O próprio lazer de final de semana também nos ajuda nesse sentido, né? Então a gente tem que ter muita atenção nisso, que o dia a dia nosso nos leva, às vezes, a comer algo um pouco mais fácil de fazer, né? A gente sabe também que alimentos ricos em fibra, né? Tem também a questão é um pouco polêmico, né? Que de fato a orientação maior é que haja a questão do AS, né, do ácido acetilsalicílico, que muito é relacionado a um fator de proteção de tumor de câncer de cólon, né, ele é muito associado também os pacientes que têm risco cardiovascular aumentado. Então, notou-se que a associação do risco cardiovascular com o uso do AS também leva à proteção de tumores coloretais. Porém, é um uso mais prolongado. A gente vê que a proteção, de fato, ela é estatisticamente a partir de 5 a 10 anos do uso regular do AS. Aí existe uma dose, qual que é a dose do AS? É a mesma dose que se usa, que é aquele AS infantil de 100 miligramas? Ainda não se sabe se essa é a dose ideal para prevenção de câncer coloretal. A dose, nos estudos, gira em torno de 81 miligramas. Então, sim, esse comprimido de 100 miligramas de AS seria suficiente, né, para a proteção dos tumores coloretais. É para todo mundo? Todo paciente que tem fator de risco cardiovascular elevado, se aplica esse fator de proteção do AS? Não. Normalmente, a gente vê essa diferença, a gente vê esse impacto nos pacientes que têm o maior risco de desenvolvimento de câncer coloretal, né? Principalmente os pacientes que têm história familiar, têm as síndromes familiares, né? Polipose adenomatosa familiar, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Lynch, em que esses pacientes, sim, de fato, eles têm indicação dessa suplementação. Né, Alex? Tem alguma coisa a falar em relação a isso? Eu estou trazendo muita coisa, né? Estou falando falou rápido. muito, deu para pincelar bastante aí de prevenção, né? Vou entrar aqui, então, na parte dos sintomas, que o câncer de reto, né, nesses últimos 15 centímetros aí do intestino grosso, que vai terminar no ânus,
ele é uma feridinha, né? É um tumor ali que cresce, que acaba virando uma ferida, que o câncer, nesses locais, assim, a gente entende como uma ferida que não cicatriza. Ele não tem a tendência de fechar, ele tem a tendência, infelizmente, de crescer. E o câncer, quando diagnosticado no início, ele pode ser assintomático. Mas quando ele já tem alguns dias, algum tempo, alguns meses até, em que ele está crescendo, ele vai começar a incomodar ali. Como que um tumor de reto vai incomodar? E vai gerar algum sangramento nas fezes, que a pessoa até consegue ver, que é muito pertinho do ânus, então o sangue logo vai sair ali, a pessoa vai ver, vai assustar, porque o sangue, na maioria das vezes, assusta. Esse tumor pode gerar algum muco, algum líquido assim mais esbranquiçado junto das fezes, alguma coisa diferente. Então, alguém que tem uma alteração dos hábitos intestinais, mas principalmente por mais de 2 semanas, independente, nem sempre vai ser câncer, mas pode ser alguma alteração, até mesmo um câncer, e por isso pode ser um bom motivo para você procurar um médico, né, um gastro, um proctologista, alguém que vai te ajudar a investigar e vai te ajudar nisso. Outra coisa que pode causar, como é um tumor, algo que cresce dentro do reto, é diminuir o calibre das fezes. Então, as fezes podem começar a vir muito fininhas, pode até obstruir o intestino de maneira parcial ou total. Quando existe algum tipo de obstrução no intestino, é comum de acontecer de ter inchaço na barriga, dor, cólicas abdominais. Alguém que tem um câncer e está ali sangrando, está ali numa região do corpo em que vai perdendo proteínas, perdendo líquidos ali por ali, e o próprio câncer pode fazer a pessoa emagrecer. Então, um emagrecimento sem muito motivo também é uma coisa que precisa ser investigado. Não é normal alguém emagrecer sem estar fazendo dieta. Precisa investigar. Repito, nem sempre vai ser um câncer, alguma coisa muito grave, né? As pessoas podem ter medo, né, Luana, de fazer um exame, até mesmo uma colonoscopia, de descobrir alguma coisa. Ah, meu Deus, mas e se descobrir uma coisa, o que eu vou fazer? Né? Eu vou parar de trabalhar, meu filho, minha família e tudo. Mas o que a gente tem que lembrar é que o câncer, quando diagnosticado no início, é mais fácil de curar. E quando diagnosticado em uma fase mais em que a doença já avançou, vai ser mais difícil, realmente vai tomar mais energia. Então, de maneira geral, o câncer de intestino e de reto, em 40% das vezes, ele é diagnosticado localizado no intestino ainda. Mais ou menos 37% ele é regional, quer dizer que ele começou a ir para algumas ínguas, ele já cresceu mais um pouquinho, e em 20% dos casos ele pode ser metastático ao diagnóstico, ou seja, você diagnosticar um câncer de reto, vai fazer os exames de estadiamento e ver algum tipo de doença fora dali onde nasceu, por exemplo, no fígado ou no pulmão. Então, Luana, eu queria que você falasse aqui para a gente, alguém que recebeu um diagnóstico de câncer de reto, como é que é a abordagem que a gente vai fazer para explicar para ele a doença, para explicar como que vai ser o tratamento e para explicar também essa questão do estadiamento, que antes mesmo de iniciar o tratamento, a gente precisa entender como é que aquele câncer está ali para a gente dar o diagnóstico e o tratamento correto. Olha só, normalmente esse paciente vai chegar no nosso consultório, né, Alex, com um resultado de anatomopatológico, de uma colonoscopia, de uma retossigmoidoscopia, né, que vai nos dar a confirmação diagnóstica do tumor, e a partir daí a gente precisa entender o quão esse tumor está avançado ou não, né? Então a gente tem que entender, Didi, a gente tem que entender o cenário da doença naquele momento. Se a gente está enfrentando um diagnóstico de um tumor de reto localizado ou um tumor que já é metastático,
porque aí a gente vai ter que traçar estratégias diferentes em relação ao tratamento deste tumor. Então, a princípio, esse paciente vai chegar, a gente vai conversar, a gente vai procurar esclarecer as dúvidas e principalmente acolher o paciente, né? Porque ele vai trazer um diagnóstico que muitas das vezes o primeiro médico não conversou com ele, então ele não sabe o que está acontecendo, né? Pegou, abriu uma biópsia, aquilo é grego para a grande maioria das pessoas. Então, vai chegar com aquela biópsia para a gente vai interpretar e a gente vai conversar com o paciente, primeiramente acolhendo o paciente, né, avaliando qual tipo histológico que está sendo evidenciado, que normalmente vai ser um adenocarcinoma, e a gente vai proceder com os exames de estadiamento. Né? Então, a princípio, quais seriam os exames de estadiamento indicados? Uma tomografia de tórax e uma tomografia de abdômen superior e uma ressonância ou de abdômen total, que seria o mais ideal. Porém, a gente precisa de uma ressonância pélvica com um protocolo específico para reto. E o que vai nos dizer, de fato, se a gente vai partir inicialmente para um tratamento cirúrgico ou a gente vai indicar um tratamento pré-operatório, posteriormente indicando a cirurgia, né? Não estou considerando neste momento o cenário da doença metastática, né? Então, acho que a gente inicia, né, Alex, com as propostas cirúrgicas em relação ao estadiamento do paciente. Aí a gente teria agora a parte cirúrgica contigo. Perfeito. A grande coisa aqui, a cirurgia do câncer de reto, o nome dela chama retossigmoidectomia com excisão mesorretal total. É um nome bastante comprido, mas que diz que retira o reto, aonde tem o tumor, mais uma margem de segurança, ou seja, precisa ter uma área de tecido normal em volta, para a gente ter segurança que retirou a lesão por completo, e também precisa se avaliar as ínguas regionais, os linfonodos regionais, que são órgãos de defesa do corpo que filtram a linfa ali da região tumoral, e vai ser importante a gente avaliar se naquelas ínguas existe ou não câncer. Essas informações que um laudo de biópsia de uma cirurgia, o laudo histopatológico, ele carrega ali, então, várias informações importantes do tumor, quando a gente faz uma retossigmoidectomia, inclusive saber se a lesão foi retirada totalmente, se tem íngua, se não tem. Isso vai ser importante para a Luana depois avaliar se precisa de um tratamento com quimioterapia, radioterapia, adjuvante. Por quê? Quando existem tumores pequenos, inicialmente, eles podem, então, ser tratados somente com cirurgia. Infelizmente, não é comum, né, Luana, da gente pegar esses tumores bem pequenininhos, em que às vezes são tratados ou com retiradas por via endoscópica ou por via transanal. São cirurgias que podem ser feitas por via transanal, com remoção de tumores pequenos, de baixo risco, ou mesmo uma retossigmoidectomia, que é a retirada do tumor, sem mesmo precisar de algum tipo de quimio ou radioterapia complementar, porque o tumor é pequeno. Aí a gente vai dividir o reto em 3 partes. O reto superior, que são de 10 a 15 centímetros da margem anal, seria uma distância do reto, a parte mais superior. Esses tipos de tumores de reto normalmente se comportam parecido com o câncer de cólon. Então, na maioria das vezes, esses pacientes vão para a cirurgia antes de qualquer outro tratamento oncológico. Mas o que a gente vai entrar agora, nos pacientes com uma doença já um pouco mais avançada do que uma doença inicial, já tem um tamanho que o tumor já compromete a parede do músculo do reto, ou algumas ínguas, a gente já chama um tumor localmente avançado e de reto médio para baixo, que seria até 10 centímetros
anos, essa medida ela é feita pelo colonoscopia, ele consegue dizer para a gente, por colonoscopia, qual é a distância do tumor do ânus. Então, isso vai ser importante para a gente tomar as decisões de tratamento. Esses tumores, então, eles vão... Aqui seria o ânus, tá? Aqui seria o reto, tá bom? Aqui o músculo do ânus. O reto baixo seria até 5 centímetros na margem anal do ânus. Reto médio seria até 10 centímetros. E o reto superior, esse que eu falei que normalmente a gente trata, a maioria das vezes, já com cirurgia. Agora, esses tumores de reto médio e reto baixo, que a gente vai falar agora, eles precisam de uma abordagem multidisciplinar, que eu pedi para a Luana explicar, e até a cirurgia passa a ser um pouco diferente, porque esses casos aqui, normalmente, a gente precisa de uma colostomia, no mínimo, provisória. Depois eu vou explicar por quê. Então, a princípio, pessoal, o que o Alex trouxe com essas informações em relação à cirurgia? Os tratamentos, eles vêm desenvolvendo partindo do pressuposto que a gente está considerando, em primeiro lugar, a cura do paciente, né? Mas também levando consigo a questão da qualidade de vida desse paciente do pós-operatório, do resto da vida dele. Então, existem tratamentos que eles são desenvolvidos visando a gente tentar preservar minimamente o esfíncter anal desse paciente. Então, os tratamentos, todos os estudos clínicos que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos, eles trabalham primordialmente para tentar restabelecer o paciente da maneira funcional o mais normal possível, para que ele possa seguir a vida dele após essa fase de tratamento, considerando a doença localmente avançada. Então, os estudos clínicos, que foram estudos aplicados em diversas populações, em cenários diferentes, com propostas diferentes, traz para nós, nos tumores retais de reto médio e reto baixo, a proposta de tratamento multimodal, com quimioterapia e radioterapia, e em uma fase os dois sendo realizados ao mesmo tempo. É o que a gente chama de concomitância de quimioterapia com radioterapia. Nos últimos 10 anos, os estudos eles vêm avançado em relação ao momento correto da gente fazer essa rádio com quimioterapia de maneira pré-operatória, que o objetivo primordial seria uma redução tumoral, com uma cirurgia que promova a preservação do esfíncter anal, que reduza primordialmente também a questão da recidiva no local. Né? A gente sabe que alguns tratamentos em relação ao tratamento local do tumor do reto, ele pode não afetar a sobrevida global, que seria o quê? O tempo de vida desse paciente para o resto da vida, independente do câncer. Né? E a sobrevida livre de doença, que seria o tratamento, e esse paciente ficar um período minimamente sem doença em atividade. Então, a quimio com rádio, ela vem com a ideia de ter um controle local melhor e ser um facilitador da cirurgia desse paciente. Então, nesses últimos estudos, vem se estudar, eu vou resumir bastante essa questão da linha do tempo dos estudos e de toda essa evolução em relação a tempo de radioterapia, dose de radioterapia, qual quimioterápico que é feito concomitante à rádio, né? E a gente chega num estudo mais recente chamado Oprah Trial, que ele é um estudo que trouxe para a gente essa questão da quimioterapia e radioterapia. Classicamente, o que é feito, que é empregado, seria rádio com químio concomitante por um período longo, em torno de 28 dias de exposição, seguido de cirurgia, né? Com o objetivo de tentar preservar o esfíncter anal. Então, sabe-se que, comparativamente, nem todos os pacientes entravam em remissão clínica ou patológica completa. E qual que é o objetivo desse tratamento com toda essa evolução? A gente quer eliminar completamente qualquer vestígio de tumor no local. Então, esses estudos mais recentes, eles trazem essa proposta de aumentar o que a gente chama de resposta
patológica completa, que seria o quê? Eu faço essa terapia pré-operatória e, após a cirurgia, eu envio essa peça para o patologista e, na lâmina do microscópio, ele vai avaliar onde o tumor existia e ele verifica que já não existe mais célula oncológica viável. E é o que esses estudos vêm trazendo para a gente. Aumentar a taxa de resposta patológica completa, o que caminha junto com uma menor taxa de recidiva local. Então, eu aumento o tempo de sobrevida livre de doença desse paciente. Muitas das vezes eu curo completamente esse paciente com a terapêutica. Então, esse estudo chamado Oprah Trial, ele veio questionar isso, a questão da gente trazer toda uma terapêutica oncológica, isso incluindo quimioterapia, que poderia ser feito de maneira complementar após a cirurgia, caso esse paciente não alcançasse uma resposta patológica completa, e trazer todo este tratamento para que a gente conseguisse consolidá-lo previamente à cirurgia. E a partir daí a gente notou que maiores taxas de resposta patológica completa foram alcançadas. Então, a gente entende que a gente conseguiu um controle maior da doença, trazendo todo o tratamento para o pré-operatório de fato. Então, o que hoje está em voga é o que seria melhor fazer quimioterapia, seguido de químio com rádio e cirurgia, ou químio com rádio, seguido de quimioterapia e após a cirurgia. Né? Então, hoje existe um debate em relação a qual seria o melhor sequenciamento. Qual tipo de sequenciamento traria a maior taxa de resposta patológica completa, né? E eu vou falar da proposta Watch and Wait, que é a grande esperança de todo oncologista e cirurgião, da gente não precisar de fazer a cirurgia, mas de fato a gente não tem essa segurança ainda em protocolos internacionais. Então, a radioterapia, levando a proposta de rádio concomitante com químio, a radioterapia a gente aplica concomitante a um quimioterápico, de modo que você potencializa a ação da radioterapia no local. Então, você faz um período de radioterapia que pode ser curta, por 5 dias, chamado short course, ou longo, em torno de 28 dias, chamado long course. O long course, ele faz a concomitância com a químio, o short course não. Os estudos comparativos, eles chegaram à conclusão que são métodos muito parecidos, né, e não são inferiores entre si. Porém, a gente sabe que alguns estudos tendem a favorecer a radioterapia long course porque entende que aumenta a taxa de resposta patológica completa, mas isso é algo um pouco questionável, em vista que a radioterapia ela tem um efeito cumulativo em que a gente pode avaliar o tumor em diversos períodos após a exposição à radioterapia e a gente encontrar respostas patológicas diferentes. Então, a gente sabe que isso é muito relacionado ao tempo de exposição da radioterapia, né? Então, o paciente faz, supondo, long course, e ele tem um período pós-radioterapia que a rádio ela continua fazendo efeito, apesar de não estar sendo aplicada. E é um momento em que a gente entra no debate qual o melhor momento para operar, né, Alex? É 8 semanas, é 12 semanas, e a gente sabe que a partir de 6 semanas a gente já começa a encontrar uma resposta local ascendente de maneira importante, em que a gente consegue verificar que de fato a terapêutica foi efetiva, né? Sabe-se que após 12 semanas a cirurgia ela já não é tão isenta de risco. A gente sabe que um pós-operatório de 12 semanas é um pouquinho pior, mas aí o Alex vai falar isso um pouquinho mais aprofundado. O que a gente preconiza? No momento da cirurgia, em torno de 8 semanas após o término da rádio, né? Então, isso já é mais ou menos um consenso que a gente entende que é o momento em que a gente consegue encontrar uma resposta patológica que a gente possa considerar uma resposta patológica adequada à nossa proposta, né? Em relação à quimioterapia, a gente propõe quimioterapia em torno de 4 meses. Esse paciente ele pode receber essa quimioterapia previamente à rádio ou pode receber posteriormente.
O que no estudo OPRA foi um fator de confusão, tendendo a um braço do estudo ao invés do outro, que de fato não foi equiparado a esses tempos de intervalo da radioterapia, de maneira que a gente possa dizer que um ou outro não foi inferior, né? Então, é algo que a gente ainda precisa de um tempinho. Outra coisa que é importante a gente ressaltar neste estudo, que agora é o nosso padrão de aplicabilidade nos tratamentos de terapia neoadjuvante total, que é essa modalidade, que a gente considera que mudou a prática clínica dos tumores colon-retais, na verdade, dos tumores retais, né? Esse tratamento que a gente traz toda a terapêutica para o cenário pré-operatório. Agora entrando um pouquinho no cenário do watch and wait, que seria o quê? Uma abordagem dos pacientes que entraram em resposta clínica completa, que é uma outra definição. Resposta clínica completa é aquele tumor que desapareceu ao exame de imagem e desapareceu ao exame clínico, né? Então, surge uma segunda dúvida. Será que esse paciente em que eu fiz uma ressonância com protocolo para reto, com um radiologista experiente em laudar ressonâncias de reto, será que de fato esse tumor desapareceu? E se sim, ele desapareceu, será que eu tenho segurança em não operar esse paciente? Né? Que é o que a gente almeja, de fato, é não submeter o paciente a uma cirurgia tão agressiva, porque de fato ela é. Né? Então, assim, desse estudo que eu estou trazendo, que é o OPRA, ele tem um braço em que alguns pacientes entraram, sim, de fato, em resposta clínica completa e eles foram poupados da cirurgia. E esses pacientes foram vigiados em relação à recidiva local, né? Então, assim, pelo exame de imagem, o tumor desapareceu, mas a gente não sabe, de fato, se o sítio do tumor não tinha célula oncológica viável. Ou seja, se o tumor desapareceu completamente, a gente não tem essa resposta. Então, esse braço desses pacientes, eles foram acompanhados, né? E muitos deles ocorreram, infelizmente, de ter a recidiva e foram tratados cirurgicamente. Mas a gente fica naquela frustração se, de fato, em algum momento a gente vai conseguir fazer um protocolo que nos dê segurança de não indicar cirurgia para esses pacientes, né, Alex? Com certeza. Nossa, é muito rica essas informações. E o câncer de reto, nessa parte em reto médio e reto baixo, ele vai requerer, então, se ele vai para uma cirurgia mais complexa, a retirada total do reto, ou quase completa do reto, vai gerar sequelas para os pacientes. Na maior parte das vezes, a gente consegue preservar o ânus, que é o aparelho esfincteriano, que controla a musculatura ali, estriada, tem todo um mecanismo evacuatório relacionado ao reto. E quando você tira o reto e preserva o ânus, você ainda consegue, principalmente aqueles pacientes que fazem trabalhos com fisioterapia, que fazem uma reabilitação, conseguem preservar a qualidade de vida. Mesmo assim, a retirada completa do reto vai retirar um órgão ali que tem uma sensibilidade, ele armazena as fezes, ele retém, ele tem um mecanismo da evacuação perfeito, como Deus criou, e a gente vai estar retirando aquele órgão que está doente e substituindo pelo intestino, mesmo intestino grosso, normalmente, intestino de cólon descendente, que a gente costura, que a gente chama anastomose coloretal. Essa anastomose coloretal, quando ela é feita, principalmente naqueles pacientes que fizeram radioterapia pré-operatória, ou quando ela é muito próxima do ânus, menos de 5 centímetros, ela é muito delicada. E a cicatrização dela precisa acontecer antes de que as fezes comecem a passar por ali. Por quê? Se a gente não protege essa costura intestinal e as fezes começam a passar por ali, existe um risco de fístula, um risco de uma infecção muito séria no abdômen. Isso pode atrapalhar esse paciente de se recuperar bem. Então,
Um dos detalhes da cirurgia do reto, médio e baixo, quando a gente faz a retirada do reto, principalmente após a radioterapia neoadjuvante, que faz para o tumor crescer, a gente conseguir e ali remover tudo com a raiz, é que existe um defeito ali da cicatrização gerado por uma sequela da radioterapia, os tecidos eles não vão ser mais os mesmos. Então, esses pacientes, eles precisam fazer uma colostomia ou uma ileostomia, vai depender do tipo de paciente, da preferência do cirurgião, mas essa derivação intestinal vai ser importante para o trânsito das fezes não passar por ali muito precocemente, no momento em que ainda está se fazendo a cicatrização. E aí, num outro momento, depois que o paciente recuperou 2, 3 meses depois, ao cabo de todo o tratamento oncológico, que é prioritário, a gente programa uma cirurgia menos agressiva ou uma cirurgia bem menor para fechar e voltar o trânsito ali para aquele local. Outra coisa que a gente tem que notar é que o reto, em volta dele, tem muitos nervos, inclusive nervos da função sexual e da função urinária. Então, uma cirurgia no reto pode causar alguma disfunção urinária, chama retenção urinária, chamada bexiga neurogênica, e pode causar impotência sexual no homem ou distúrbios sexuais na mulher com dificuldade para ter relação, ou até mesmo secura vaginal, que são alguns dos sintomas da lesão dos nervos que vão ali para a região da vulva da mulher, vão prejudicar também a função sexual da mulher. Então, o que a gente quer é diminuir o número de pacientes que vão ser levados para essa cirurgia. Então, esse trabalho que a Luana está comentando, a doutora Luana, é o OPRA Trial, em que ele fez esse tratamento com quimio-radioterapia e quimioterapia, né, conforme ela estava explicando, com o objetivo de provocar ali uma resposta clínica completa, o tumor sumir, né? Ele estatisticamente, a cada 4 pacientes, ele conseguiu encaminhar 3 para acompanhamento intensivo, que é o Watch and Wait, que é o esquema em que o paciente fica em vigilância e caso o tumor não volte, ele não é operado. Esse paciente que houve uma resposta clínica completa, sustentada, principalmente depois de 2 anos, 3 anos, a chance do câncer voltar ali é pequena. Então, nesse estudo, 3 em cada 4 pacientes foram encaminhados para esse protocolo de Watch and Wait. E desses 3, 1 em cada 3 teve recrescimento tumoral. Então, ficou aí metade dos pacientes, então, estão indo para a cirurgia e metade foram poupados da cirurgia. Isso é bom porque nesses pacientes que tiveram um ótimo resultado, ótima resposta tumoral, foram identificados também como pacientes que têm uma biologia tumoral bem melhor, de alguma maneira que são melhores, eles são respondedores aos tratamentos, a gente sabe que esses pacientes são os que vão viver mais, e esses pacientes que fizeram quimio-radioterapia e o tumor não sumiu, ou fizeram quimio-radioterapia, inicialmente mostrou uma resposta quase completa ou até completa, e eles voltaram a crescer num esquema de vigilância, essa vigilância é bem de perto, né? Atualmente eu mesmo costumo fazer mensal, vigiar bastante esses pacientes, porque no momento que eles voltam do câncer, a gente ainda consegue resgatar com uma cirurgia também segura em mais de 90% dos pacientes, sem prejudicar a sobrevida completa desse paciente. Esse é o objetivo agora, né, dos nossos tratamentos. E, Luana, vamos falar um pouco de terapia, uma imunoterapia, que está sendo desenvolvida justamente para esses pacientes que não vão responder tão bem ao tratamento convencional, vamos chamar assim, né, de quimio-radioterapia. Ainda existe
grupo aí de pacientes que estão se beneficiando de um tratamento novo, neoadjuvante, que até também está evitando que esses pacientes possam ser levados até para a cirurgia. Né? A cirurgia, quando bem aplicada para o paciente que precisa, vale muito a pena ser feita. Então, essa cirurgia pode ser feita tanto por via aberta, tanto por via laparoscópica ou por via robótica. O que a gente sabe é que a cirurgia minimamente invasiva, ela gera recuperação mais precoce, melhor esteticamente, gera menos dor, gera uma recuperação, uma internação menor, um sangramento menor, e que a cirurgia minimamente invasiva, ela não perde para a cirurgia aberta. Então, do ponto de vista oncológico, de segurança, de chance de cura, a cirurgia minimamente invasiva, ela se equipara à cirurgia aberta. E quando a gente compara a cirurgia videolaparoscópica com a cirurgia robótica, com uma visão 3D, com as pinças mais delicadas, com movimentos mais harmônicos, com a mão humana, ela consegue entregar uma cirurgia mais bem feita. Então, as pacientes que fazem e os pacientes que fazem a reto-sigmoidectomia com excisão mesorretal total por cirurgia robótica vão ter menores chances de ter alguma alteração de nervos, né? Então, de retenção urinária, de impotência, de disfunção sexual na mulher, do que aqueles pacientes que fazem por via de videocirurgia convencional, laparoscopia. Então, do ponto de vista da cirurgia, Luana, a cirurgia robótica, né, ela é melhor do que a laparoscopia, a evolução, né, inclusive com menos taxas de colostomia definitiva. Então, tem anos que eu faço cirurgia robótica, sou felizado por isso, porque eu sou apaixonado por cirurgia e eu vejo isso no dia a dia, e as pacientes não só recuperam melhor, mas tem menos sequela, tá? Infelizmente, a gente não consegue tirar todas as sequelas, ou não consegue tirar toda uma dor de pós-operatório. A gente consegue abrandar, e a gente, como ser humano, a gente sempre vai dar o nosso melhor. E aí, então, Luana, queria que você fechasse aí, explicando aí as terapias novas que tem aí para câncer de reto, né, de imunoterapia, terapia-alvo, para a gente fechar aí com chave de ouro aí a nossa live. Então, falando do cenário neoadjuvante, que eu acho que assim engrandece mais a nossa live, que é uma grande novidade, inclusive uma paciente nossa em comum, comecei a tratá-la, né? E depois acabou que eu tive que trocar de assistência, então eu deixei ela aos cuidados de outras colegas, né, na clínica, e já tinha encaminhado ela para o Alex lá atrás, né, Alex? E ela ficava naquela coisa, vou lá, vou cá, e toda aquela novidade, né, do diagnóstico, e toda essa proposta de quimioterapia, radioterapia, enfim. E houve uma publicação recente de um estudo do New England, que é uma revista de renome internacional, né, nas questões de definição de tumor, peraí, gente, definição de novas condutas, né, o que de fato a gente vai deixar para trás e pegar novos caminhos, né, para a gente trilhar em relação aos tratamentos. Então, essa publicação, que foi no meio do ano passado, trazia uma excelente notícia, né, só que o que a gente leva com muito otimismo, mas de fato que a gente não consegue dizer que vai ser algo que vai mudar a nossa realidade, né, e se de fato é aplicável a todos os pacientes. Então, trouxe a ideia da imunoterapia, né, para o cenário neoadjuvante, o que tiraria toda essa história de quimioterapia com radioterapia da jogada, e a gente iria fazer imunoterapia para o pessoal, né? A gente sabe que existe perfis moleculares de tumores, e aí eu não entrei muito nesse aspecto durante a live, porque a gente ia delongar bastante, mas a gente sabe que existem pacientes que têm um perfil molecular chamado de instabilidade microsatélite, que seriam as enzimas de reparo do dano do DNA. Então, existem pacientes que o tumor ele é proeficiente e o tumor é deficiente. No caso dos pacientes que existem a instabilidade, ele é deficiente.
E neste perfil de tumor é o tumor que mais responde à imunoterapia. Então, houve a seleção de alguns pacientes, né? Vou falar especificamente de uma imunoterápico chamado dostarlimab, né? Que é esse estudo que eu estou dizendo para vocês, que foram recrutados apenas 12 pacientes, e eram pacientes que seriam candidatos a essa terapia neoadjuvante total, com radioterapia, quimioterapia, todo efeito colateral e provavelmente a cirurgia. Né? Então, esses 12 pacientes, eles foram expostos a esse imunoterápico e esses pacientes entraram em resposta clínica completa. Então, foram pacientes que foram poupados da cirurgia. Né? Então, assim, o que abre um leque enorme de esperança para nós profissionais que trabalhamos com pacientes oncológicos, que a gente possa, de fato, evitar toda essa questão da perda da qualidade de vida, né? De todo o processo de tratamento oncológico, não é só a quimioterapia em si, mas toda a sequela que a quimioterapia também traz, né? Dentro da proposta, a gente tem um quimioterápico que pode deixar sequelas, como se fosse dormência nas mãos, questão da radioterapia, dor pélvica, pós-operatório, o uso da bolsinha de colostomia. Então, seria toda uma questão que poderia mudar todo um desfecho de um paciente com diagnóstico de tumor de reto localmente avançado, em um cenário em que a gente teve, dos 12 pacientes expostos à imunoterapia, os 12 entraram em remissão clínica completa. Então, olha que notícia boa, né? Que a gente espera que consiga replicar em mais pacientes. 12 pacientes dentro de um cenário mundial, infelizmente, ainda é muito pouco para que nos leve a trocar, né? A modificar todo um cenário de tratamento oncológico propriamente dito. Mas que, de fato, nos deixa muito esperançosos, né, Alex? Em que a imunoterapia vai dar jeito e a gente vai ficar maravilhado se a gente conseguir aplicar isso para todo mundo, né? Se a imunoterapia, de fato, a gente conseguir que ela seja aplicada a todos, né? A gente sabe que, especificamente, uma parcela desses pacientes que tem a instabilidade microsatélite é o paciente, de fato, respondedor. Mas em outros tumores do trato gastrointestinal, a gente for expandir um pouquinho a questão do uso da imunoterapia para tumores gástricos, por exemplo, a gente sabe que nem sempre esse paciente tem que ter a estabilidade microsatélite propriamente dita ou até a própria expressão do PDL1, né, que é onde o imunoterápico ele age, né, questão dos tumores gástricos, por exemplo. Então, é algo que nos enche de esperança, né? Outros imunoterápicos que foram estudados também no cenário neoadjuvante, que é o nivolumab e o pembrolizumab, com estudos com poucos pacientes, 2, 3, 5 pacientes, em que a gente sabe que teve resposta, mas ainda é muito ínfimo para a gente poder modificar, né, a nossa prática oncológica. Mas eu acho que é isso, é algo que nos deixa muito esperançoso. E a Nina mandou para mim o estudo, doutora, olha, eu não quero ser operada. Era um sábado de manhã, lembro com clareza, a Nina me mandando mensagem no Instagram, falando que o artigo tinha saído. E eu vibrei junto com ela, mas infelizmente a gente não consegue dizer que isso vai chegar para todo mundo também, né, Alex? Em questão até da própria acessibilidade, né, dos tratamentos novos. E é incrível esse trabalho aí e nos enche de esperança. Com certeza também vibrei aqui com esse trabalho, assim que eu fiquei sabendo. E é isso, à medida que a tecnologia está avançando, o uso e o investimento, né, que é feito em oncologia, né, é cerca de 40% de todo o orçamento para novas drogas, todas as doenças, no campo da oncologia, e as terapias de precisão, que são terapias feitas para atuar em moléculas, em genes, em receptores, em anticorpos, elas vão ser cada vez mais usadas, porque elas vão ser capazes de agir num sítio, numa área onde seria um ponto fraco do tumor e, de alguma maneira, ou facilitar que ele morra, ou mesmo fazer com que o corpo atinja esse tumor e elimine esse tumor. Então, isso é totalmente possível. Eu acho que daqui a 10, 20 anos, a gente vai estar fazendo muito menos cirurgia,
câncer de reto, principalmente, e que isso nos enche também de certeza de que cada vez mais também, com o uso da tecnologia, há uma tendência de existir de baratear os custos, né? A gente sabe que fazer uma droga nova é muito caro, mas com o tempo vão quebrando-se as patentes, e mesmo esse custo de produzir uma droga pode ser que no futuro, com novas tecnologias, né, que as tecnologias elas têm uma tendência de evoluir de uma maneira mais exponencial, né, de uma maneira mais em que uma vez você inventando alguma tecnologia disruptiva, ela cresce num ritmo muito maior do que a gente está acostumado, né? O nosso pensamento normalmente ele é linear. Então, eu acho que a gente vai se surpreender muito. Eu mesmo, quando comecei a oncologia, a cirurgia oncológica em 2008, 2009, não existia nada disso. A gente operava todo mundo, fazia quimio-rádio e operava todo mundo, né? Então, já vejo isso como um ganho enorme. E hoje, operando por robótica, mais ainda. Deve ser, a minha sensação deve ser bem parecida com a sua, Luana, quando você prescreve uma droga alvo molecular, quando você prescreve um imunoterápico e você tem uma resposta clínica completa, ou mesmo um paciente com câncer avançado, que ele volta lá para você agradecido. Infelizmente, isso realmente não é ainda uma coisa muito comum, mas no futuro, talvez bem próximo, vai ser. É ou não é? Vamos seguir com fé, Alex, que a medicina, né, os estudos clínicos, eles galopem, né, de fato. A gente precisa de respostas, a gente precisa de novas propostas, a gente precisa de recursos, né, para tratar os nossos pacientes oncológicos. É muito importante ter esse desenvolvimento, e a gente está percebendo que está tendo um boom de novas propostas, principalmente ligada à terapia-alvo, imunoterapia, e a gente vê a Anvisa aprovando rapidamente e já colocando no mercado. Tem toda uma outra questão que geraria outra live, que seria a questão da toxicidade financeira dos novos tratamentos, mas eu acho que isso não é o ponto, de forma nenhuma. A questão é que a gente tem que utilizar o recurso da melhor forma possível e que sim, esse recurso chegue logo às nossas mãos, né? Para que a gente possa oferecer isso ao nosso paciente, né? Então, assim, tem toda a questão do custo de produção de uma nova droga, de desenvolvimento, de testes, né? A gente sabe que todas as fases dos estudos clínicos são muito, muito bem preparadas e realizadas até que chegue, né, na nossa mão, no oncologista, para que a gente possa aplicar ao nosso paciente com a máxima segurança possível, né? Que é o que a gente busca e, de fato, o que a gente quer tratar o câncer de uma forma mais tranquila possível, para que, de fato, o paciente não perca a qualidade de vida dele, né? Seja no cenário neoadjuvante, adjuvante ou até metastático. A gente quer tentar oferecer a máxima qualidade de vida, conforto, e tentar deixar a vida do paciente o mais normal possível, né? Que é a nossa missão. É isso, Luana. Olha, a gente falaria aqui muito mais. Eu quero te agradecer e já te convidar para uma próxima live, tá? Para a gente marcar. Gratidão. Eu acredito que para quem tem, né, curiosidade sobre o câncer de reto ou algum paciente que tem a doença, essa live foi muito produtiva e com certeza tirou muitas dúvidas. A gente vai ficar à disposição para alguém que queira falar conosco, mandar mensagem ou mesmo deixar um comentário aí embaixo. Eu vou deixar essa live gravada. E, Luana, obrigado. Foi um prazer e uma honra ter você aqui. Abrilhantou muito. Eu acredito que quem assistiu e quem vai assistir, porque fica gravada, vai ser de muita valia, né? Tirou bastante dúvida, foi muito rico. E vamos marcar mais vezes. Vamos. Adoro, Alex. Foi a primeira live que eu participei, eu fiquei super feliz que eu trouxe tanta coisa, saí disparando, falando. Eu acho que é importante, assim, o máximo a gente aproveitar o momento, né? E principalmente quem está assistindo a live, né? Tem colegas assistindo, nossos ex-residentes da Santinha, Didi e Karen, que foram meus R+, né? Com todo o carinho.
Você que foi meu preceptor. Então, assim, a gente traz com muito orgulho, na verdade, satisfação de poder participar e honra, de fato, de poder contribuir, né? Não só na nossa discussão da parte técnica, científica, mas também trazer informações, né, para o pessoal que entrou para se informar um pouco mais, né? Super importante isso. Que bom que a gente consegue ter esse recurso tecnológico que nos aproxima tanto das pessoas, né? Com certeza, com certeza. Depois que eu comecei a fazer live, eu recebi assim, um feedback, assim, um retorno bastante incrível aí dos meus pacientes. E é o que eu faço agora. Toda semana eu trago um tema e a gente traz aqui, faz uma conversa voltada para os pacientes e isso aproxima a gente dele de nós e deixa aí um conhecimento que é gratuito, aí qualquer pessoa pode acessar. Isso aí, ótimo. Obrigada, Alex. Foi uma Beijo. honra, tá? E um grande prazer. Fica com Deus. Obrigado. Beijo. Até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.